Durante sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis mostrou atos autoritários em ditaduras às quais Lula se alia e também aqui no Brasil, apontando as semelhanças. A deputada mencionou a morte no cárcere de Alexei Navalny, opositor do ditador russo Vladimir Putin, lembrando que Navalny lutava por liberdade, eleições limpas e devido processo legal. Bia Kicis lembrou que no Brasil, na mesma semana, o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso com base em alegações fantasiosas que não tinham amparo em provas. Na mesma semana, foi concluído um inquérito sobre uma alegada agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal por motivos desconhecidos e que não resultou sequer em um indiciamento. A deputada apontou que vários juristas denunciaram os excessos e os abusos de autoridade ocorridos naquele caso. A deputada também comparou o tratamento dado a opositores e base do governo Lula pelos órgãos estatais, mostrando que houve denúncias de propaganda eleitoral antecipada em favor de Guilherme Boulos durante o carnaval. Bia Kicis disse: "Estão caçando o Bolsonaro por crimes que nunca existiram, mas aqui há crimes eleitorais previstos na legislação." Bia Kicis lamentou o alinhamento de Lula com ditaduras de todo o mundo, mostrando um dos mais recentes exemplos da destrutividade do presidente, que em uma declaração à imprensa internacional atacou o Estado de Israel de tal forma que foi declarado persona non grata por aquele país. A deputada disse: "O Brasil está menor do que um anão diplomático, causando situações gravíssimas." Bia Kicis afirmou que muitos parlamentares já assinaram o pedido de impeachment de Lula e disse: "Eu acho que a Câmara e o Senado não poderão deixar de cumprir o seu papel porque a coisa está indo longe demais." Nos últimos anos, Câmara e Senado vêm sendo progressivamente reduzidos à condição de caríssimos penduricalhos para a simulação de um ambiente democrático, com a concentração de poderes praticamente absolutos nas mãos dos presidentes das casas. A representação popular fica extremamente reduzida e, mesmo quando uma lei chega a ser aprovada, pode ser anulada por uma canetada de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma das casas teve qualquer reação efetiva às invasões de suas atribuições por outros poderes, limitando-se a algumas vezes reeditar leis existentes. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Gente, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz preferir Joe Biden a Donald Trump na Casa Branca. Para surpresa de 0 pessoas, né? A afirmação foi feita durante uma entrevista. Ele diz que vai respeitar quem vencer as eleições, mas prefere o Putin, que diz que ele é mais previsível e faz mais parte do cenário, do jogo político. Bom, vamos lá. Gente, aí essa semana, né, o que a gente viu? A gente viu a morte de Alexei Navalny, que é um ativista russo, maior opositor ao regime do Vladimir Putin. Aliás, hoje eu assisti um documentário sobre ele, tá? Muito impressionante esse documentário. O documentário foi feito antes dele morrer, mas mostrou até ele ser preso, né? Então, como ele era querido, ele lutava pela liberdade de expressão, por eleições limpas, tá? Então ele falava que ele lutava por liberdade de expressão, por eleições limpas e por respeito ao devido processo. Legal. É por isso que ele foi, né? Acabou sendo, digamos, morrendo. Ele morreu, né? Na Sibéria. Ele foi preso e morreu na Sibéria. E aí dizem que ele morreu fazendo exercício, andando, que ele teve um mal súbito, sei lá, e que ele morreu, né? Ele tinha se exilado no exterior depois de sofrer uma tentativa de envenenamento em um avião, que ele atribuiu a Putin. Ele foi transferido para uma penitenciária em Kharkiv no ano passado e acabou morrendo agora, né? Bom, o Lula já se pronunciou correndo, dizendo assim: para que essa pressa de investigar, para que essa pressa de acusar, né? Então o Lula é contra, né? Todo mundo que acha que tem as mãos do governo russo aí, de eliminar na prisão, né, um perseguido político, um opositor ao Putin, que era super querido no seu país, né? O pessoal chamava ele de futuro presidente, coisas desse tipo. José Souza diz aqui: Toffoli se orgulhou de ter roubado um processo no fórum. É verdade, eu me lembro desse vídeo. Como esquecer? Bom, gente, olha só, o ex-presidente Bolsonaro divulgou um vídeo em que comenta informações de parte da imprensa de que a Polícia Federal teria identificado a transferência de 800 mil para uma conta nos Estados Unidos no dia 22 de dezembro de 22, alegando que ele teria feito a transação visando a dar um suposto golpe de Estado, e caso o golpe não der certo, ele estaria com esse dinheirão aí fora do Brasil, né? Então, dirigindo-se diretamente à PF, o ex-presidente ressalta que o último país do mundo onde um golpista, ditador, enviaria recursos seria os Estados Unidos, óbvio, porque lá existe, né, respeito ao devido processo legal. É um país democrata que respeita, inclusive, os tratados. E ele lembrou também, né, que ele colocou esse dinheiro no Banco do Brasil lá, né? Então ele fala o seguinte: esses recursos seriam imediatamente bloqueados em caso de golpe de Estado. Eu enviei sim da minha poupança no Banco do Brasil para o BB América, ou seja, o dinheiro continuou em um banco brasileiro. No vídeo, com pouco mais de 1 minuto e 10 segundos de duração, Bolsonaro também apresentou o dado de que só em 2023, olha só, brasileiros enviaram para fora do país 2,1 bilhões de dólares, ou seja, 10,4 bilhões de reais. O ex-presidente acrescentou que tal procedimento não é crime. E é claro que esse aumento o aumento, né, dessa saída do recurso do Brasil, né, é porque quando o Lula, né, foi
declarado presidente, né, que muitos brasileiros, e eu conheci vários, né, ficaram extremamente inseguros, desconfiados do que aconteceria com o dinheiro aqui no Brasil e tiraram o Brasil, muitos inclusive foram embora do Brasil, né? Então é muito absurdo querer acusar o Bolsonaro de qualquer crime por ter aplicado o seu dinheiro até num banco brasileiro nos Estados Unidos. Gente, Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do governo Bolsonaro, né, foi preso naquela quinta-feira, né, em que houve aquelas buscas e apreensões, aquela nova operação da polícia, né, foi preso sob a justificativa de que ele teria deixado o Brasil junto com o Bolsonaro e haveria o risco de fuga, né? Só que olha o que foi revelado, que ele não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 para sustentar sua prisão cautelar. O ministro Alexandre alegou que ele estava na lista de passageiros que viajaram a bordo do avião presidencial. Ao contrário do que afirmou o ministro, o ex-assessor sempre esteve no Brasil, viajou apenas para Curitiba em 31 de dezembro para fixar residência naquele estado, ou seja, ele está no Paraná. A revista Oeste teve acesso exclusivo aos bilhetes de voo de Felipe Martins, que seguiu de Brasília para a capital paranaense em um voo da Latam. O que ampara a decisão é a ausência da prova. Juridicamente é um absurdo. Isso nos força a produzir provas negativas. Ou seja, ele tem que provar que não foi para os Estados Unidos. Sendo que para a Polícia Federal é muito fácil, porque a polícia tem acesso a todo mundo que sai do Brasil e entra no Brasil, né? Você tem que usar o passaporte para isso. O que ampara a decisão é a ausência de prova, disse o advogado ex-assessor Ricardo Fernandes. No relatório que serviu para sustentar a prisão do Felipe Martins, a Polícia Federal descreve que o ex-assessor esteve diversas vezes no Palácio da Alvorada. Nessas ocasiões, teria participado de reuniões com Bolsonaro. Claro, é crime você ser assessor no presidente e participar de reuniões com ele na residência dele. É claro, isso é um crime muito grave. Gente, muitos juristas se manifestaram após a Polícia Federal ter concluído na quinta-feira o inquérito sobre a agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes. As informações são da revista Oeste. O empresário Roberto Mantovani Filho, que havia sido apontado pela PF como autor do crime de injúria real, não foi indiciado. As autoridades decidiram pelo não indiciamento devido à natureza da ofensa, considerada de menor potencial ofensivo e cometida fora do país. O caso é sobre aquele episódio, né, ocorrido naquele aeroporto, né, na Itália, em julho de 2023. Entre os pontos questionados pelos juristas estão a exposição da família, as medidas legais e o abuso de autoridade. A constitucionalista André Marcília diz que os investigados sofreram abusiva busca e apreensão determinada pela mais alta corte do país. O ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan questionou quem pune os abusos do STF. A PF desistiu de indiciar a família Mantovani e concluiu que as imagens do aeroporto não provam agressões. A família foi recebida pela PF no aeroporto assim que chegou ao Brasil, sofreu busca e apreensão ilegal e indevida autorizada pelo STF, apontou Deltan. O advogado Horácio Neiva comentou que houve busca e apreensão determinada por um juízo incompetente num crime de menor potencial ofensivo e que não resultou sequer em indiciamento. Outra coisa, ninguém viu essas imagens, não é? Ninguém teve acesso a essas imagens, né? A não ser os ministros do Supremo e a polícia. Até os peritos lá atrás questionaram por que os peritos da polícia não periciaram o vídeo, foram agentes da polícia, não foram os peritos. Então, uma barbaridade tudo isso que aconteceu, uma verdadeira barbaridade que eu acho que foi um cartunista do Globo, não sei, né? Acho que foi o Globo, que fez até o desenhinho, gente, fez o desenhinho retratando, desenhou o que teria acontecido com o filho do ministro, com o filho do Roberto lá, esbofeteando o filho do ministro, vocês lembram disso, né?
Bia, tua voz está mudando quando você fala longe do microfone. Só para melhorar. Você tá bom, obrigada. Eu não estou usando o microfone, tá? Eu estou falando aqui do computador e direto pro iPhone também. Algumas pessoas falando que a voz tem hora que fica estranha. Vamos lá. No sábado, o Ministério Público Eleitoral de São Paulo apura uma denúncia contra o deputado federal Guilherme Boulos, que pretende, ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele é acusado de praticar propaganda eleitoral antecipada. Gente, isso é grave, isso é muito grave, tá? Isso sim é crime eleitoral. Vamos ver. A denúncia foi feita pelo ex-deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia. Boulos participou de um bloco de rua no Carnaval paulistano, onde foram entregues leques com alusão ao parlamentar. Ele é pré-candidato à prefeitura, na chapa que contará com apoio formal do PT. A procuradora-chefe da terceira região, Adriana Scordomalha, deve apurar a denúncia do Douglas Garcia. Há uma outra denúncia contra Boulos que deve ser analisada pelo órgão. Trata-se de um pedido de investigação formulado pelo MDB. A sigla abriu a denúncia depois que a Procuradoria Regional aceitou a primeira queixa. Os materiais foram distribuídos no Bloco do Fubá e no Bloco Cordão Amigos Prato do Dia. Uma das festas publicou uma imagem no Instagram com a mensagem que consta dos leques e a foto de Guilherme Boulos na publicação. Fica que vai ter bolos de fubá. O MDB argumenta no documento que Boulos é uma referência indireta ao pré-candidato do PSOL. A sigla também pede que o MPE busque a origem dos recursos utilizados para a distribuição do material. Olha aí, gente. Estão caçando gente por crimes que nunca existiram, que não tem previsão legal, não tem nada. Agora, propaganda antecipada é crime eleitoral previsto na legislação, tá? Então vamos ver o que vai acontecer com essa pré-candidatura, ou com essa candidatura, diante dessas denúncias. Vamos ver. Gente, no ano de 2023, o governo Lula gastou 3,3 bilhões apenas com diárias e passagens aéreas. O valor é o maior registrado desde 2014. Lembra que em 2014 era governo Lula, era governo Dilma, Governo Dilma. Vamos lá. De acordo com o levantamento do site Poder 360, feito com base em dados do Tesouro Nacional e que se refere a valores corrigidos pela inflação. Em 2023, Lula fez 15 viagens internacionais, visitou 27 países, quase sempre levou consigo uma grande comitiva, hospedou-se em hotéis luxuosos. Do total gasto em 2023, 1,9 bi foi utilizado para pagamento de diárias. Se comparado com o ano de 2022, houve um aumento de 36,8%, já que passagens e locomoções, o governo tirou dos cofres públicos 1,4 bilhão em 2023. Os anos de 2020 e 2021 apresentaram mínimas históricas com esse tipo de despesa. À época, medidas para a contenção da pandemia restringiram a locomoção de pessoas em todo o mundo. O governo Dilma Rousseff foi o que mais gastou com passagens aéreas e diárias. Em 2014, os gastos foram de 4,1 bilhões. Não é brincadeira não, o petista adora, Como é que é aquele negócio que eu vi? O discurso deles, é aquele discurso de modéstia, de retidão, de modéstia, mas eles gastam de forma nababesca, É tudo narrativa, tudo discurso. Então vamos lá. Gente, a Argentina do Milei obteve um superávit financeiro de 518,4 bilhões de pesos argentinos, cerca de 620 milhões de dólares, tá? Em janeiro, de acordo com os dados do Ministério da Economia argentino. Olha que interessante, é o primeiro superávit em quase 12 anos. Quer dizer, tirou o governo de esquerda, a coisa já começa a melhorar. E é rápido, é muito rápido,
Os dados revelam que no primeiro mês deste ano, a Argentina registrou um superávit primário de 2 trilhões de pesos, 2,4 bilhões de dólares, com receitas totais atingindo 6,1 trilhões de pesos, 7,4 bilhões de dólares. Isso representa um aumento de mais de 250% em relação ao ano anterior. Os resultados estão relacionados aos cortes de gastos públicos que o presidente Milei vem implementando desde que assumiu o cargo. Este é o primeiro mês completo de governo do novo presidente, que assumiu em dezembro. Em uma postagem no Twitter X, o ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, celebrou o resultado e reafirmou o compromisso do governo com o déficit zero. Já tem até a Argentina aí começando a viajar para o Brasil, né? A coisa realmente não é fácil, porque retomar um país que chegou no grau de destruição da Argentina não é brincadeira. Mas olha, os resultados já começam a aparecer. Que bom. Bom, gente, nesse domingo, dia 18, Lula comparou a ação de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus promovido pelo Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva de imprensa na Etiópia na manhã deste domingo. Lula voltou a chamar a ação de Israel na faixa de Gaza e acrescentou: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Hitler resolveu matar, disse. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, repudiou as declarações. Abre-se aspas aqui para as palavras do Bibi. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o holocausto, tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao holocausto é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e, ao mesmo tempo, defende o direito internacional, disse. Netanyahu afirmou que o Ministério das Relações Exteriores de Israel irá repreender o embaixador do Brasil em Israel. Abre aspas. Decidi com o chanceler Israel Katz convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão, escreveu o primeiro-ministro. A Confederação Israelita do Brasil repudiou as falas de Lula. Em nota, a Confederação afirmou que as declarações do petista são infundadas e que o governo brasileiro vem adotando uma postura extrema e desequilibrada em relação ao conflito de Israel e o Hamas. O ministro da Defesa de Israel considerou ultrajante e abominável a declaração de Lula. Para Yoav Gallant, Lula apoia a organização declaradamente genocida que pretende acabar com os judeus. Por isso, disse o ministro, a fala do petista causa grande vergonha a seu povo. O ministro Hamas agradeceu ao Lula pelo ataque a Israel. Em comunicado por meio do Telegram, o Hamas disse que aprecia as palavras do petista. Apreciamos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu aquilo a que o nosso povo palestino está a ser submetido na faixa de Gaza e que o que os sionistas estão a fazer hoje em Gaza é o mesmo como que o Hitler fez aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, escreveu. Bom, parlamentares da oposição, eu, entre vários outros, decidimos apresentar um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados contra Lula. O pedido tem fundamento na Lei de Responsabilidade, a Lei 1079 de 1950, que estabelece no artigo 5º como conduta passiva de perda de mandato cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Então, é isso que o Lula tem feito, envergonhando esse país e comprometendo, né, o Brasil e comprometendo a neutralidade do país. Hoje a diplomacia do Brasil não é mais neutra. O Brasil está menor que um anão diplomático, causando situações gravíssimas. Eu, inclusive, no tweet, fiz questão de registrar que o Estado de Israel foi fundado graças a um brasileiro, Oswaldo Aranha, admirado, à unanimidade, admirado por todos.
é um homem assim inigualável. Andando em Israel, a gente vê várias menções a ele, estátuas, tudo de Oswaldo Aranha. O Brasil sempre foi um aliado forte, um amigo de Israel, um grande apoiador de Israel. E também dos países árabes, sempre. No Brasil convivem judeus e árabes, não é? O Brasil sempre foi neutro com relação a isso, tá? Mas não terroristas. Terroristas não merecem o nosso apoio. E o Lula está atacando Israel, um amigo do Brasil, né, um amigo histórico do Brasil, para defender terroristas, tá? Nem a comunidade árabe chegou a esse nível. Os países árabes não acusaram Israel do que o Lula está acusando, tá certo? Então, gente, aqui José Souza falando o seguinte: monarca foi massacrado por entender ser democrático, ter partido. O Brasil ele deu uma opinião sobre a existência de um partido, a possibilidade, foi considerado por isso. E o que a gente vê hoje é que eles nos acusam a direita de ser, mas eles querem ser, porque o Hamas, ele quer esse grupo que o Lula apoia, inclusive mandando verba para uma organização, né, uma agência da ONU envolvida com o Hamas. Luciano Coelho, Bia Kiss, você me representa. Muito obrigada, Luciano. Bom, pessoal, nós vamos fazer esse pedido. Tem vários parlamentares que já assinaram, né, se disponibilizando, né, que querem fazer parte desse pedido. Eu acho que a Câmara e o Senado não poderão deixar de cumprir o seu papel, porque a coisa está indo longe demais.